Um homem de 54 anos desapareceu no último sábado aqui em Uberlândia e o Cidade Alerta Minas fala agora com a família de Toutimés Silva Farias. O nome dele é Toutimés Silva Farias. Essa família está precisando da nossa ajuda para encontrá-lo. Vou chamar a Carolina Barros, que está ao vivo com os familiares. Uma busca que não parou desde o dia do desaparecimento, né, Carol? Campanha nas redes sociais, buscas aí em vários bairros, mas infelizmente até agora nenhuma pista. Sim, Luciana, a família tem feito de tudo para encontrar o Toutimés Silva Farias. Ele tem 54 anos. Foi visto pela última vez no bairro Shopping Park, quando ele saiu de casa pela manhã, antes das 11 horas. Mas depois disso, à tarde, ele também foi visto no bairro Morada do Sol, por volta de 14 horas, 2 horas da tarde. Depois disso, a família não tem mais qualquer notícias. Então já tem 5 dias de buscas incessantes e uma preocupação muito grande, porque ele precisa de um acompanhamento de familiares, já que ele tem condições especiais. Quem vai explicar para a gente agora é a Raíssa, que é sobrinha do Toutimés. Raíssa, boa noite, seja bem-vinda ao Cidade Alerta. Qual é a situação dele? Por que é uma preocupação além do normal de uma pessoa desaparecida, mas nas condições dele? Boa noite. O meu tio, ele sofre, né, de síndrome do pânico e depressão, então a gente tem tentado fazer acompanhamento médico com ele, né? E ele também faz uso de medicamento, né, controlados, e assim, quando ele para de fazer o uso das medicações, ele costuma dar esses impulsos, né, esses ataques dele. E é a segunda vez que ele some, né? Aqui em 2019 ele sumiu também, ficou 3 dias fora. E agora, novamente, né, ele sumiu, só que já faz 5 dias. E a gente tá, assim, completamente preocupado, né? Porque como ele tem essa necessidade de ter o nosso acompanhamento familiar e também médico, a gente fica preocupado, desnorteado, a gente não sabe onde procurar, o que fazer, mas assim, a gente também não cansa de procurar, né? Até porque, Raíssa, você disse que pela condição dele, essa síndrome do pânico, ele tem um pouco de mania de perseguição e costuma não aceitar nada de ninguém, né? Fica essa preocupação até de ele estar se alimentando. Exatamente. Ele tem essa mania de perseguição, que sempre tem alguém tentando fazer algo contra ele. Ele é muito desconfiado, não aceita nada de ninguém, nem até mesmo assim de alguns de nós da família. Ele só confia muito no meu pai, só no meu pai, que é o único irmão que ele confia mesmo, para poder aceitar as coisas dele. E a gente fica preocupado por conta disso, de saber se ele está se alimentando, se está tudo bem, se aconteceu alguma coisa, ainda mais desse frio, nesse período que está tão frio. E a gente fica imaginando, às vezes, onde que ele está, como que ele está se aquecendo, se ele está comendo, se ele está bebendo, se ele está sendo cuidado, ou se às vezes ele está vagando por aí, querendo ir para algum lugar. A gente não faz nem ideia qual que é o destino dele, pelo fato dele simplesmente ter saído de casa sem ter falado para ninguém, nem ter sido visto saindo de casa. Bom, a gente está aqui no bairro Jardim Holanda, que é onde a família dele mora, né? A família do irmão do Toutimés. Mas o Toutimés mora no bairro Shopping Park, é isso? Ele mora com quem? Isso, ele mora com a esposa dele, né? Que atualmente ela está lá pro Nordeste, né? Porque ela foi cuidar da mãe dela, que está doente. E o filho dele, que ele trabalha, né, até de madrugada. E quando o meu primo chegou do serviço, ele estava dormindo. Mas quando ele acordou, o meu tio já não estava mais lá. Ele acordou que horas? Acredito que ele acordou por volta de umas 11 horas, que é o horário que ele costuma acordar, mais ou menos 11 para meio-dia. E aí acordou, ele já não estava mais em casa. Ele saiu antes das 11 da manhã. E o que ele levou consigo? Ele levou alguma coisa? Ele levou uma mochila com algumas trocas de roupa, mas não levou chave, controle de portão, documento, ele não levou nada disso. Só celular? Não, ele não tem celular há muito tempo, muitos anos que ele não usa celular devido a essa desconfiança que ele tem. Ele tem esse nível de desconfiança dele é tão...
é tão grave, sabe, esse síndrome que ele tem, que para ele, nas câmeras, quando ele utilizava celular, ele colocava o adesivo nas câmeras, e quando ele andava, ele não carregava com medo de ser rastreado, sabe, é um nível que a gente fica pensando o que passa na cabeça, porque a gente fica preocupado o tempo inteiro, tipo, imaginando onde que você tá, tipo, pelo amor de Deus, onde que você tá, porque a gente não sabe nem o que passa. Para a gente ter uma noção, quando ele saiu de casa em 2019, ele voltou em quanto tempo? Como ele foi encontrado? Ou ele voltou sozinho para casa? No dia que ele saiu, a gente fez uma procura básica, assim, já com a intenção, tipo, de achar que ele ia retornar, né? Mas aí quando foi no segundo dia, a gente viu que já estava um pouco mais grave a situação, porque ele realmente não apareceu, a gente não teve notícias. E aí quando foi no terceiro dia, ele ficou 3 dias sumido. E aí quando foi no terceiro dia, a gente estava lá na rodoviária, né? Andando por lá, procurando ele lá com os andarilhos de lá. E aí quando a gente estava indo embora, a minha tia recebeu um telefonema, que foi dele ligando, pegou o telefone do motorista, ligou para minha tia, que é o único número que ele sabe de cor, e pediu para poder buscar ele. Porque a intenção dele era de ir a pé daqui de Uberlândia para São Paulo. Mas ele foi a pé daqui até Uberaba, e Uberaba ele teve uma assadura que ficou muito forte, chegou a ficar na carne viva a assadura. E aí ele pediu uma carona pro rapaz, o motorista da rodoviária, e foi aí que ele conseguiu retornar. Inclusive a alimentação dele naqueles 3 dias foi bem restrita. A alimentação dele, ele contando pra gente que ele comeu um maracujá verde e um pedaço de pão. E ainda bebeu água de rio. Então é uma preocupação muito grande, inclusive a Raíssa estava me dizendo que a família toda se preocupa muito em cuidar dele, em dar toda a assistência necessária, com medicação, com médicos, com tratamentos, até internações também já foram feitas no sentido de dar a ele mais conforto até interno mesmo, de ele se sentir confiante nas pessoas que o rodeiam, mas ele tem a síndrome do pânico, a depressão, enfim, e isso preocupa bastante. É por isso que essa família faz esse apelo emocionado. Você que está vendo as fotos aí do Toutimés Silva Farias, ele tem 54 anos. Quem vê ele por aí, acione as forças de segurança, acione também a família. Tem cartazes espalhados pela cidade de Uberlândia. Aqui eles já procuraram em todos os locais possíveis. Todas as pessoas que o conhecem já estão atentas para poder dar qualquer informação precisa para essa família, trazer esse conforto e trazê-lo para casa, porque certamente ele tem um sofrimento muito grande consigo mesmo. Imagine só você desconfiar de todo mundo ao seu redor. Deve ser um sofrimento muito grande para ele também. Então fica esse apelo da Raíssa, de toda a família, para tentar ajudar a encontrar o Toutimés, para que ele volte o mais breve possível para o seio familiar, que tem muita gente aqui que ama ele. O filho, o irmão, a cunhada, a sobrinha, a família toda, enfim, também os amigos, né, Luciana? A gente faz esse apelo aqui para que as pessoas possam ajudar a encontrá-lo. Você está vendo a foto do Toutimés na tela do Cidade, ele que também é conhecido como Farias, ele atende por Farias normalmente, né, mais chamado de Farias pelos amigos, pelos familiares. As buscas estão sendo realizadas em toda a região e a polícia pede o apoio do telespectador do Cidade Alerta Minas. Não se descarta a possibilidade de que ele esteja em alguma cidade aqui por perto, talvez ele possa até ter voltado para Uberlândia, mas a polícia está fazendo o trabalho e a família também empenhada na busca pelo Toutimés. Qualquer informação, você pode entrar em contato com a gente também pelo WhatsApp do Cidade no 9988-29988.